Doutor Niklaus, a dívida da minha empresa pode me prejudicar? Gente, essa é uma das dúvidas mais comuns que eu recebo aqui cotidianamente. Então eu vou te responder tintim por tintim. Então fica comigo até o final desse vídeo, fechou? Então vamos lá, sem enrolação eu vou te explicar. O que é uma pessoa jurídica? Pessoa jurídica é uma ficção, é algo que foi inventado. Afinal de contas, quem que existe? Você, eu. Agora, as empresas, elas não existem, elas são ficções, elas são criadas pelo direito. E tudo nasceu lá atrás com a primeira pessoa jurídica, que foi o Estado, que hoje nos controla e comanda as nossas vidas. Afinal de contas, quem é o Estado? Se não uma ficção, é uma invenção. E essa invenção é muito produtiva. Por quê? Quando ela foi aplicada ao mundo dos negócios, ela trouxe a possibilidade de separar a vida de quem empreende do negócio. Inclusive, separar também a figura dos sócios, que eles não se confundem, são pessoas que cada uma tem ali a sua participação, a sua contribuição, algumas com participação com papel de gestão, outras sem. Então, a pessoa jurídica, ela é uma ficção importantíssima, sobretudo nos tempos modernos, que dá segurança para o empresário poder investir, arriscar o seu patrimônio, mas dentro de um limite que ele determina, que é o que ele determina por ocasião da integralização e da constituição da empresa. Então é muito importante a gente fazer essa distinção entre pessoa física e pessoa jurídica. E aí vem a pergunta: as obrigações da pessoa jurídica vão afetar a minha pessoa física? Então, via de regra, se você não é um MEI, você não responde pelas dívidas da sua empresa. Mas essa é a regra geral. E aí a gente tem os pormenores. Então vem comigo aqui que eu vou te explicar quando que o seu CPF entra nessa jogada. São basicamente 4 circunstâncias. A primeira delas é quando você oferece o seu CPF. E é aí que eu preciso dizer que você é novo nessa história, né? Você, empresário, brasileiro, tal, você é novo nessa história, né? Afinal de contas, esse jogo é jogado pelos grandes. E eles chegaram muito antes, eles estão aqui há muito antes. E esse jogo não é para amadores. Por quê? Porque o banco vem e te coloca um contrato e te chama a responder junto com a empresa. Então é muito difícil você encontrar um contrato que não tenha a assinatura do sócio se responsabilizando por todas aquelas obrigações da empresa perante ao banco. Eu vi em toda a minha carreira um contrato que tinha um erro, não havia a assinatura do sócio, mas era um erro de procedimento. Não havia ali por parte do banco a liberação de ter essa assinatura. Foi um erro de procedimento. Então, via de regra, você assinou o contrato com o banco, então você já se responsabilizou perante o banco. Além disso, nós temos outras circunstâncias, que é quando a legislação prevê que haverá a comunicação entre o sócio e a empresa. E são basicamente duas principais, quando há confusão patrimonial ou desvio de finalidade. A confusão patrimonial, ela ocorre quando você, por exemplo, mistura a sua pessoa física com a sua pessoa jurídica. Então você coloca as suas contas pessoais dentro da empresa, você utiliza do seu nome pessoa física para a empresa. Então aquele bololô, aquela mistureba em que você não tem uma contabilidade adequada, não tem registros separados, não separa, não paga lá seu prolabore, as suas distribuições de resultados e vive a sua pessoa física separada, né, da sua pessoa jurídica, isso leva a uma confusão de patrimônio que pode fazer com que você responda pelas dívidas da sua empresa. Então é muito importante ficar ligado, você já deve ter ouvido milhares de vezes que é importante você separar a sua pessoa física da pessoa jurídica, e essa é uma das razões. Além das gerenciais, né, que você vai ter vários benefícios, né, de operar com profissionalismo, separando a pessoa física da pessoa jurídica. Uma outra é quando você tem ali indícios de fraude, né? Quando a gente fala de fraude, a gente está indicando o tal do desvio de finalidade. Quando ocorre um desvio de finalidade? Quando você utiliza de uma empresa não para os objetivos dela. E aqui a gente não está falando de KNAI, muita gente confunde. Porque está fazendo um ato diferente do objeto da empresa. Empresarial não é bem assim, né? A justiça entende que você pode até praticar atos que não são especificamente do seu KNAI sem que isso gere um desvio de finalidade. O desvio de finalidade é utilizar a empresa para um objetivo diferente do empresarial. É utilizar ela para algo que não é racional. Então, a empresa é feita para quê? Ela é feita para comercializar produtos, para prestar serviços, ela é feita para produção. Então, se você desvia isso para algo que é totalmente irracional, fora do que seria o adequado, como, por exemplo, atos de má gestão, fraudes, enfim, se omitir intencionalmente durante a gestão, isso tudo leva a um desvio de finalidade que vai desconfigurar o uso da responsabilidade, a proteção que a pessoa jurídica te confere. Então, eu tenho um CNPJ, a responsabilidade dele não é bem assim, tá? É muito importante você ter em mente esses dois elementos, que é desvio de finalidade e confusão patrimonial.
Para fora de quando você cede voluntariamente através da figura do aval ou da fiança, se liga nesse nome, hein? Aval ou fiança. Se apareceu esse nome aí, você fica esperto. Nós temos também a confusão patrimonial, o desvio de finalidade e quando você dá voluntariamente. Mas existe uma quarta. A quarta que é basicamente aí o Brasilzão da massa, né? São as dívidas tributárias e trabalhistas. A justiça, quando está tutelando esses interesses tributários e trabalhistas, normalmente ela avança com muita voracidade, até contra a nossa visão de muitos advogados, né, que rompendo alguns limites aí, favorecendo tanto a questão, os interesses dos trabalhadores, tanto quanto os interesses fiscais. Então, nesses casos, você coloca uma margem de risco altíssima aí que você pode sim ser acionado. Não estou dizendo que isso é o correto, mas estou dizendo que isso é a prática, isso realmente ocorre, né, e nós estamos aí como advogados para realmente lutar para que as regras sejam cumpridas e sejam observadas as regras processuais. Mas simplificando, sem juridiquês, dívidas tributárias e trabalhistas, altíssimo risco de pegar o seu patrimônio pessoal. E aí que eu queria dizer que o leigo realmente ele se enrola e se lasca no Brasil, né? Não tem como você ser leigo no Brasil, aqui não é terra para amadores, tá? Não é terra para amadores. Você precisa estar sempre bem acompanhado de um bom advogado, de um bom contador, porque são muitas regras, parece que até uma pegadinha no malandro. Então aquelas pessoas que são leigas, comumente, elas tomam decisões muito ruins, como, por exemplo, essa questão de misturar o patrimônio pessoal com o patrimônio da empresa. Então ela pensa assim, não, a empresa é minha, né? Não tô roubando de ninguém, tô fazendo o que é meu aqui, pegando o meu e tal. Mas isso aí é o leigo falando, né? Então você precisa se capacitar. Então se você teve a coragem de ser empresário, botar, né, o seu capital em risco, arriscar o seu nome, agora não basta prosperar, não basta vender, não basta comprar, você também precisa se informar, você precisa se capacitar, porque realmente essa não é terra para amadores e eu estou te avisando, depois não fale que eu não te avisei, combinado? Então precisa sim se capacitar, vem me seguir que eu vou te ajudar nesse aspecto, tá? E aí tem uma pergunta que é muito comum, se eu sou sócio e não administro, ou seja, não sou administrador, eu posso ser responsabilizado? Isso é muito comum. Às vezes a empresa é sua, às vezes é da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, tem aquele que é o sócio laranja, que nem está no contrato social, né? Ou tem aquela pessoa que efetivamente não praticou atos de gestão, estava a empresa em nome de um terceiro, né? Uma outra pessoa, que ela também estava administrando e você não estava administrando, estava só na figura de sócio. Via de regra, você não teria responsabilidade por atos de gestão. Contudo, o artigo 50 do Código Civil, ele fala lá, e aí agora eu vou abrir aspas aqui e você vem comigo, tá? Ele fala o seguinte, que as obrigações podem ser estendidas aos bens particulares dos administradores, ok? Ou dos sócios da pessoa jurídica beneficiados, e aí que vem a pegadinha. Eu tô falando aqui, terra do Brasil não é brincadeira, tá? Brasil não é fácil. Beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Então veja bem, isso é uma interpretação. Não é verdade? Então entra aí advogado de um lado, advogado do outro, juiz do meio. Então realmente existe um risco, porque se o trabalho do advogado de acusação que estiver ali buscando afetar os seus bens for muito bem feito, tiver boa articulação de provas e documentos e tudo mais, estiver bem embasado, ele pode sim conseguir mostrar para o juiz que você foi beneficiado de alguma forma por toda essa questão do prejuízo. Aí eu remeto de novo à importância de se ter registros contábeis adequados, uma boa assessoria financeira, um bom acompanhamento, realmente utilizar de uma assessoria de forma consultiva, não só para emitir guia no caso do contador ou para defender de processo no caso do advogado, é realmente se consultar, pedir orientações, buscar entender o que deve ser feito, como deve ser feito, né? Então realmente é muito importante que você busque se orientar para que você não se envolva. E também é muito importante ficar de olho na palavra garantia, né? Se eu estou me comprometendo com garantias, aval, fiança, então tem que... Se você é sócio, não é administrador, tá em dúvida, pegar os contratos e avaliar se assinou alguma coisa, tá? É muito importante. E se você vai assinar algum contrato de hoje para frente, sempre leia procurando essas palavras, avalista, garantia e fiança, porque essas palavras podem te puxar para dentro do contrato na pessoa física. E muitas das vezes as pessoas falam, não, assina isso aí, é só para abrir a conta, é só para fazer não sei o quê. Não vá nessa. Leia, busque, inclusive se tiver dúvida, busque auxílio de um profissional competente que vai te orientar, vai interpretar esse documento para você, tá bom?
E aí eu vou te dar algumas recomendações aqui nesse tema, tá? Se você está vendo esse vídeo até agora, é porque certamente você está empresariando no Brasil e você é um guerreiro ou uma guerreira, corajoso ou corajosa. Então, eu queria te dizer aqui, a recomendação que eu te dou é de me seguir, porque eu vou ser um aliado seu nessa batalha, eu vou te trazer conteúdos muito relevantes, seria interessante, inclusive, apertar no sininho para que eu possa aparecer em destaque, porque os meus conteúdos serão realmente para te ajudar a desmistificar esse ambiente, parece um campo minado, né? Você põe um pé ali, de repente toma uma porrada e nem sabe o porquê, não sabe a razão. Então esses conteúdos realmente são muito importantes, faz parte do seu estudo entender sobre as regras do jogo, tá? Para você não ser derrubado no meio do caminho. Muito importante ficar esperto com a palavra aval, fiança e, sobretudo, se tiver a palavra garantia, tá? Tem outros vídeos aqui, inclusive um vídeo que eu falo sobre a questão da garantia, se é interessante ou não você dar uma garantia imobiliária, uma garantia em bens, tá? Como avaliar isso perante um contrato bancário. O link tá aqui na descrição, eu recomendo que você veja, porque realmente é um movimento muito delicado você dar uma garantia em um contrato bancário, ok? Sendo administrador ou não sendo administrador de uma empresa, é muito importante que você acompanhe os atos de gestão. São vários os casos de pessoas, inclusive famosas, que saíram muito prejudicadas de empresas das quais eles eram apenas sócios. Figuravam apenas como sócios, não administravam. E aí depois falam assim, não, mas eu não tinha responsabilidade, mas a responsabilidade, ó, bate a porta e vem custando caro, tá? São muitas pegadinhas, são muitos caminhos para te responsabilizar, então é muito importante que você tenha uma participação próxima da gestão e saiba do que está acontecendo. Ser sócio de uma empresa sem saber o que está acontecendo é um risco muito grande no Brasil, ok? E se a empresa já tem processos na justiça, aí você precisa acompanhar mesmo. Aí você precisa acompanhar, porque é lá que vai nascer uma responsabilidade que não existe. Por exemplo, eu não assinei, não dei aval, não dei garantia, não dei fiança. Como que eu posso ser responsabilizado? Através de um processo. O advogado que está querendo receber, trabalhando pela parte que quer receber, ele vem com uma argumentação boa, provas interessantes, tudo bem, ele pode convencer um juiz e aí da noite pro dia aparece um oficial de justiça na sua porta, ou você tem um bloqueio de seus bens, um bloqueio das suas contas. Por isso que muitas pessoas buscam estratégias de proteção patrimonial, porque o Brasil, infelizmente, não tem muita segurança jurídica. O Brasil é uma terra muito hostil para quem empreende. Então, fica aqui a sugestão de já acompanhar os processos da empresa e, eventualmente, aí, contratar um serviço de acompanhamento processual, contratar advogados para acompanhar esses processos, para que você não seja surpreendido e para que possa efetivamente aí, ter uma defesa nos seus interesses. Não é brincadeira, isso é comum, é rotina no nosso dia a dia, a tentativa de afetar sócios por responsabilidades aí das pessoas jurídicas. Então, pessoal, por essa explicação aqui, você já viu o que é o tal do Risco Brasil. Risco Brasil é isso, é você não saber ao certo se você pode ou não pode fazer determinada coisa, porque no caso do Brasil até o passado é incerto, a jurisprudência entende assim, os juízes entendem assim. Então você vive num mar de incertezas muito grande, que é esse que é o tal do risco, é o Risco Brasil que tanto se fala por aí. É o risco de se empresariar, você não sabe se você ganhou dinheiro naquele ano, porque pode ser que do ano que vem uma conta do ano passado que você nem imaginava, você achou que estava fazendo tudo certo, e aí vem ali uma pegadinha. Afinal de contas, são milhares de legislações no Brasil e os juízes interpretam elas como eles querem, da forma que eles bem entendem. Então, realmente, empresariar no Brasil não é para amadores, tá? Então, qual que é a nossa conclusão no final desse nosso papo aqui? O minha pessoa física está protegida da minha pessoa jurídica? Depende. Depende da forma como você age e depende de vários fatores que eu mencionei aqui. Então, é muito importante que você fique, ligado, tá? Existe um risco real de você ser chamado a se responsabilizar pelas dívidas da sua empresa. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!